Filme. Amém. Vamos ler a palavra de Deus nessa noite para a gente não ficar. Eu sei que muita gente não vê porque a gente está vendo como é que está a situação. Então nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar vocês a abrir Apocalipse capítulo 2. Aleluia, Deus! Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 12. A carta à igreja de Pérgamo. Capítulo 2, versículo 12. Vamos ler responsivamente. Eu vou ler o versículo, os irmãos vão ler o segundo, e assim nós vamos até o versículo de número 29. Nós vamos ler duas cartas aqui, a carta à igreja de Pérgamo e a carta à igreja de Tiatira. São duas cartas, então nós vamos ler essas duas cartas nessa noite. Quem achou, diga amém. Amém. Leia assim comigo. Amém. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Versículo 13. Conheço o lugar. Eu sei as suas obras e onde habita, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, levando a comer as coisas sacrificadas aos ídolos e a praticar a prostituição. Versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina de Nicolaíta, o que eu aborreço. Arrependa-te, pois, senão em breve virei a ti e contra eles trabalharei com a espada da minha boca. Versículo 17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei a comer do maná escondido, darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ô glória! Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, porque tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. 19. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino ela engana meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a cometerem das coisas sacrificadas, e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. E dei tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Portanto, lançar-lhe-ei num leito de dores, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteraram, caso não se arrependa das suas obras, ela incita. E ele mostra os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda das mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo-vos, porém, a vós, os que mais que estão em Tiatira, todos quantos não têm esta doutrina e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. Mas o que tenho, retenho até que eu venha.
Ao que vencer e guardar até as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com vara de ferro as regará, e serão quebradas como os vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ler todos os versículos 29. Quem Quem tem tem ouvido, ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O evangelista Denilson faz a oração. Amém? Vou cumprimentar a gente, Pai. Senhor, Deus de Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, ó Deus querido, Deus amado, Senhor, nesse momento, Pai amado, foi lida a tua palavra, Senhor, agora eu quero lhe pedir, Senhor, abre os nossos entendimentos, para entendermos, meu Pai amado, o que teu Filho, Pai amado, vai nos ensinar, Senhor, seja com ele, abençoa a vida dele, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar? Queridos, nós lemos aqui 2 textos da palavra de Deus. Nós lemos a respeito de 2 cartas a 2 igrejas, a 2 pastores, a 2 anjos diferentes. Eu sei que alguns aí entenderam eu falar 12, mas eu falei 2, do versículo 12 ao versículo 29, que era a carta às 2 igrejas, a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira. São 2 igrejas, na realidade, de duas regiões diferentes, que Deus amava, que Jesus Cristo tinha um zelo por essas igrejas, porém eles tinham alguns defeitos, e é esse defeito que eu gostaria de falar com vocês aqui nessa noite. A igreja de Pérgamo, Deus começa falando a respeito, é o seguinte: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve isto, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas e onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome e não negaste a minha fé. Jesus Cristo está falando com aquela igreja de uma forma tão tremenda, porque ele falou: olha, eu sei que tem o trono de Satanás aí perto, mas eu sei que vocês não têm retido o meu nome, vocês não têm negado a sua fé. De uma certa forma, Deus começa elogiando
vazia. É aquele mesmo profeta que não tinha visão espiritual, que estava sendo comprado. É uma representação de um profeta que é comprado. E muitos profetas hoje também são comprados. Muitos profetas. Quando a gente fala de comprar, a profeta se vendendo por muito pouco. Há profetas profetizando altos cargos no Senado. Um dia desse eu estava assistindo um DVD e eu me escandalizei. Uma pregação do ano passado de um pastor conhecido na mídia aí, e o homem levantou, foi lá, botou a mão sobre ele e falou: eis que eu tenho te escolhido para te colocar no meio daqueles lá em Brasília. Quer dizer, profecia para o homem ser um político. Agora eu digo, na realidade, Deus não está interessado na política dos homens. Deus não está interessado naquilo que você vai fazer em prol da igreja. Deus está interessado na salvação da sua alma. Deus está interessado que você tenha certeza de que se você partir hoje para a glória, você vai estar e se encontrar com Jesus. Deus não está interessado se eles lá vão aprovar o casamento gay, ou se eles vão aprovar a prostituição, porque eles querem fazer hoje, aprovar a prostituição como uma profissão para que a mulher assine carteira. Deus não está interessado nisso, porque isso pode até acontecer, mas o que Deus está interessado é que a igreja dele se prepare para ser arrebatado, porque ele vai voltar. Glória a Deus. Ele vai voltar. Então tem muitas coisas que Deus não está interessado, e nós estamos sendo pagos e sendo profetas comprados como Balaão. Então, muitas das vezes, há profetas na igreja? Há, mas há profetas que querem aparecer. Profetas que querem mostrar que são profetas. E na realidade, ninguém é nada se Deus não falar com ele. Abra sua Bíblia aí, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 9. Hebreus 13, 9. Nós vamos passear um pouquinho aqui nas Escrituras Sagradas e nós vamos ver que há coisas terríveis acontecendo na nossa vida. Hebreus, capítulo 13 e o versículo de número 9. Pode ler? Pode ler. Não vos levar em redor por doutrina várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares que de nada aproveitaram, ao que a eles se entregaram. Veja só que coisa que está falando aqui o escritor de aos Hebreus. O grande problema da igreja hoje é que ela tem deixado entrar doutrinas estranhas no meio dela. Doutrinas que não são as doutrinas que Cristo deixou. A igreja hoje está vivendo no pior momento da história. A igreja hoje está até pior do que a igreja do tempo medieval. Porque no tempo medieval, o povo não tinha acesso às escrituras. Era só os líderes da igreja que pronunciavam a sua mensagem. É só os líderes da igreja que pregavam a sua palavra. Então o povo não tinha acesso à Bíblia. A Bíblia era apenas uma Bíblia latim lá, que era colocada sobre o púlpito de uma igreja romana, e o homem ia lá e lia aquilo
forma só para o povo que estava ali presente. Então o povo demais não tinha nenhum contato físico com as Escrituras. Mas a igreja hoje tem condição de ler as Escrituras, de meditar nas Escrituras, de buscar conhecimento nas Escrituras, e o povo não quer. Por que o povo não quer? Porque o povo não quer fazer a vontade de Deus. O povo quer andar da forma que ele acha que deve andar. O povo quer viver da forma que acha que ele deve viver. E isso é um grande problema, porque Jesus nos chamou não para que nós vivêssemos da forma que nós mesmos quiséssemos, mas para que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E às vezes nós somos guiados por nós mesmos, pelo nosso intelecto, por aquilo que nós aprendemos, pelo que somos ensinados. E Jesus não quer que isso aconteça. Jesus quer que nós voltemos e olhamos para Ele, que é o nosso alvo. Então Ele está falando que existia doutrinas estranhas na igreja. E nós teríamos que tomar cuidado para que essas doutrinas estranhas não entrasse na nossa vida. Só que hoje a igreja tem deixado as doutrinas estranhas entrar dentro do seu coração, dentro do seu recinto. Você não vê mais o pastor pregar sobre salvação, você não vê mais o pastor pregar sobre o pecado, você não vê mais o pastor pregar sobre se arrepender, porque Jesus está voltando, que o reino de Deus está próximo. Você não vê mais isso, você só vê falar de dinheiro, de prosperidade, de coisas deste mundo, de coisas materiais. E Jesus está, de uma certa forma, triste, chorando pela igreja que está se perdendo, deixando de ser igreja. A identidade da igreja está sendo modificada para show, para plenário, para púlpito. Hoje em dia você chega em algumas igrejas, a hora do louvor é mais um show do que uma adoração a Deus. É uma gritaria, é uma dançaria. Nós precisamos voltar a viver o evangelho genuíno, porque aí Deus vai derramar a sua graça, porque aí Deus vai derramar o seu poder. Então a primeira coisa é que aquela igreja estava sendo cobrada porque deixou que alguém seguisse a Balaão. O outro defeito da igreja de Pérgamo é que eles começaram a ensinar a doutrina dos nicolaítas. Você sabe quem era Nicolau? Nicolau foi um dos diáconos chamados pela igreja. Porém, alguns historiadores dizem que Nicolau se desviou da fé e se apostatou e começou a ensinar doutrinas diferentes daquelas ensinadas pelos apóstolos. Às vezes, o que nós mais estamos vendo hoje é o povo ensinar uma doutrina que não é a doutrina da Bíblia Sagrada. Abra aí, 2 Timóteo 4:3. 2 Timóteo 4:3. 2 Timóteo 4:3. Quem achar pode ler para mim aí. 2 Timóteo 4:3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eita, palavra dura, né? Que tempo é esse que chegará? É o tempo que nós estamos vivendo. O povo já não suporta mais a sã doutrina. Eles não querem mais saber. Um culto como esse de ensino era para ser um dos cultos mais cheios da igreja. Mas não é por quê? Porque o povo não gosta da doutrina. O povo prefere cantar, pular, rodar, do que ouvir os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Principalmente quando alguém começa a falar: ah, irmão, a Bíblia diz que nós
povo quer ouvir libertinagem, quer viver de uma forma que ele acha que tudo está certo. Mas Jesus está dizendo, nós temos que voltar à doutrina bíblica, voltar para aquilo que nos ensina as Escrituras Sagradas. Então nós temos que tomar cuidado, porque isso está contaminado, está entrando como um câncer dentro da igreja. É um câncer. Essas falsas doutrinas têm entrado como um câncer muito grande no meio do povo de Deus. E nós temos ficado calados, aqueles que conhecem as Escrituras têm ficado quietos, têm deixado acontecer, têm deixado o povo viver da forma que quer. E Jesus está falando, ensina, porque uma das ordens de Jesus é ensinai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus dá a ordem para ensinar. Se a ordem de Jesus é para ensinar, é porque o povo precisa aprender que viver o Evangelho de Jesus não é uma regra muito fácil, não. Porque viver a presença de Jesus é negar as vontades, é negar aquilo que ele gosta, é viver uma vida íntegra na presença do Todo-Poderoso. Se nós não tivermos uma vida de integridade, de amor ao Evangelho, nós vamos viver um Evangelho de apostasia, um Evangelho desviado da fé. Glória a Deus. Então temos que tomar cuidado, porque muitas igrejas hoje têm pregado uma apostasia. É só bênção material. E isso tem entristecido Deus. Deus tem ficado triste com esse Evangelho que tem sido pregado aí hoje. Tem gente que fala, Deus está com aquele pastor, porque aquele pastor é abençoado, porque é isso, que é aquilo, querido. A bênção de Deus é para aquele que busca com sinceridade. Muitas das vezes o que você está vendo não é bênção, é o que eles estão tirando a lã das ovelhas, estão tirando aquilo que a ovelha tem de mais precioso. O pastor está começando a arrancar toda a lã da ovelha, deixando a ovelha nua. E você está falando que ele é abençoado. É abençoado nada, abençoado é você que quer viver uma vida íntegra na presença de Deus. Tem que viver uma vida de integridade. Eu falo, eu posso não ter um centavo no meu bolso, mas eu quero viver um Evangelho íntegro, porque se Jesus voltar hoje, eu quero ter certeza que eu sou salvo. Porque se ainda que eu erre amanhã, eu tenho certeza que eu errei com convicção, e eu posso me arrepender do meu pecado e falar, Senhor, eu te amo, mas eu não vivo o Evangelho que não é um Evangelho íntegro. Porque Jesus está muito longe desses shows que tem acontecido hoje em dia dentro das igrejas. Cantores evangélicos se misturando com cantores do mundo e fazendo show. Você sabe, você vê, quem assiste televisão aí, vê aí os programas hoje populares e tem gente batendo palma quando vê um cantor gospel lá no programa do Raul Gil cantando. Ah, que maravilha, está pregando o Evangelho. Não nada, isso já é a demonstração de que estão preparando a vida do anticristo para este mundo, porque o Evangelho não é isso, o Evangelho não é misturar as coisas, o Evangelho é pregar o Evangelho do reino do arrependimento do pecado. Isso é Evangelho. Não é esse Evangelho que está sendo pregado hoje em dia. Você vai lá, ouve cantores aí famosos como Damares, Lázaro, Aline Barros, aquela do Diante do Trono, tudo lá, dando mão, cantores até cantando junto com os padres lá de mão dada lá, está lá ela e os padrecos cantando junto, tudo junto. E Jesus está se agradando dessa união profana? Jesus se agrada disso? Jesus está se agradando de um crente salvo em Jesus se misturar com um homem que tem a idolatria no coração? Não. Jesus não se agrada disso. Então temos que voltar à integridade do Evangelho. E o que está aqui na igreja de Perga, eles deixaram a doutrina e deixaram entrar alguns costumes de Balaão e dos nicolaítas.
sejamos mais meninos, levando em roda 4,14. Efésios 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos, constante, levamos em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganarão fraudulosamente. Veja só, você pode tirar desse versículo aqui duas coisas essenciais. Primeiro, vento de doutrina. O que é um vento de doutrina? São doutrinas que passam, coisas que não têm raiz bíblica, não tem uma raiz da Bíblia. O que não é bíblico, passa. Por exemplo, o modismo passa. Esses ensinos maliciosos vão passar. São doutrinas praticamente que não têm raiz bíblica. Então se torna vento de doutrina. Hoje em dia está tão normal você ver, você chega aí em alguns lugares aí, até aqui mesmo, na nossa comunidade tem algumas igrejas aí, Assembleia de Deus, eu não vou falar o nome por questão de ética, que o camarada pega um bonézão, bota no pescoço, sobe no púlpito e começa a cantar rap. E paga a luz e levanta a mão para lá, levanta a mão para cá, e vai, faz aí, irmão, faz isso, faz aquilo. Mas o poder do Espírito Santo não está nisso aí, não. Eu não tenho nada contra as pessoas, mas eu não posso aceitar aquilo que degride a imagem de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo não é simplicidade, é viver uma vida de separação, é não imitar o mundo. Porque o que está acontecendo com a igreja hoje é a imitação do mundo. A igreja está trazendo o mundo para dentro dela. Hoje você acha na igreja funk, pagode, rap, rock. Tudo isso você acha na igreja. São coisas que não fazem parte do reino de Deus, mas que estão dentro da igreja. Agora eu faço uma pergunta para os irmãos. Jesus está se agradando disso na igreja? Pessoas imitando o diabo dentro da igreja, fazendo festas teatrais, imitando o diabo, botando roupa preta e rindo igual Satanás. Deus tem se agradado disso? E tem gente que acha bonita uma peça, vai lá, vai assistir, vai bonita a peça, mas estão trazendo a imagem do cão para dentro da igreja. E a maioria dessas pessoas que fazem essas peças às vezes se desviam porque o diabo atribula. Nós temos que tomar cuidado de não deixar essas coisas entrar no nosso meio. Precisamos ter integridade, precisamos ver a operação de Deus na nossa vida e não a operação do homem. Porque por causa da teologia humana, hoje em dia, as igrejas estão do jeito que estão. Se alguém prega o evangelho verdadeiro, é tido como louco e fanático. Se você começar a pregar a palavra de Deus como ela é, você está maluco. Isso aí foi do tempo do seu avô. O evangelho hoje é moderno, é modernidade. Hoje é tudo do jeito como é que é. Jesus está abençoando, crescendo a igreja. Para crescer a igreja tem que modernizar, tem que fazer as coisas modernas. E será que Jesus está se agradando disso? Então nós tiramos aqui um vento de doutrina, doutrinas passageiras, doutrinas que não têm raiz bíblica. E a outra coisa e essas doutrinas passageiras são de homens que são enganadores e astutos. Satanás tem enganado muito crente, muito crente está sendo enganado pelo diabo. Até os que se dizem profetas estão sendo enganados pelo diabo. Porque hoje você pode entregar profecias, revelação e tudo, mas se você não tiver uma vida íntegra na presença de Deus, você não é salvo. Você pode curar aí
E aí que é, quando Jesus disse, eles chegarão lá na presença do rei, dizendo: Senhor, em teu nome nós falamos em língua, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós fizemos maravilha. E ele vai falar: eu não conheço nenhum de vocês, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o lago de fogo que arde. Você já parou para pensar nisso aí? Que não é a operação de milagre que vai garantir a tua salvação, porque Deus, pela sua palavra, Ele vela, Ele pode usar você, porque se você usa o nome de Jesus, vai acontecer um milagre, mas isso não quer dizer que você está íntegro na presença de Deus. Não quer dizer. Tem muita gente que faz maravilha aí, que entrega profecias que batem mesmo, profecias de fogo, profecias que é capaz de adivinhar até o que você tem dentro do bolso, mas não tem vida íntegra. Não tem vida íntegra. Vamos voltar lá para o texto da lá de Apocalipse que nós estávamos. Vamos lá. Versículo 16 diz o seguinte: arrependa-te, pois, senão em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Veja só que palavra do Senhor Jesus. Quem está falando isso aqui é Jesus. Não foi o apóstolo João que escreveu isso aqui, falou isso aqui não. Isso aqui são palavras de Jesus. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 16. Olha o que Jesus está falando para a igreja. Preste atenção, vou ler de novo e você vai prestar atenção. Veja se o que eu estou falando tem base na Bíblia ou não tem. Ele está falando, ó: arrependa-te, pois, senão em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Sabe o que Deus está falando, que Jesus está falando aqui? Prega, destruir, acabar. Se não houver arrependimento, vou lançá-los no inferno. Se não houver arrependimento, ainda que no começo eu tenha te elogiado, igreja de Pérgamo, eu vou lançá-los nas trevas exteriores, vou destruí-los, porque se vocês não se arrependerem, eu não poderei fazer nada por você, porque o meu sangue já foi derramado por você, para você se arrepender do seu pecado e você ter direito à salvação. Mas se vocês não querem, se vocês querem a facilidade, se vocês querem falsas doutrinas, se vocês querem viver de qualquer maneira, isso quer dizer que você vai ser destruída pela espada da minha boca. Glória a Deus. Isso é palavra de Jesus. Palavra de Jesus. Aí o 17 ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhes darei uma pedra branca, e na pedra um nome escrito, ao qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Isso quer dizer que se nós vencermos essas falsas doutrinas, se nós vencermos esse vento de doutrina que está por aí, e chegarmos à presença do Rei, Ele modificará o nosso nome para um nome glorificado. Aleluia! 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 Eu creio que aqui tem um povo que está preparado para receber o novo nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, eu sinto a presença de Deus só em falar isso aqui. Essa promessa tão tremenda de Jesus, de dizer que o nosso nome será modificado, você será chamado de um novo nome. Eu não sei qual é o nome que Jesus vai dar para você, minha irmã. Eu não sei qual é o nome que Jesus vai dar para você, meu irmão. Mas eu sei que Ele vai te dar um novo nome. E esse novo nome vai te dar a identidade de um cidadão do céu. Glória a Deus, glória a Deus. Esse novo nome vai te dar a identidade de um cidadão do céu. Nós vamos agora para outra carta. A carta da igreja de Tiatira.
Bíblia escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço